Nuremberg, Alemanha, 26 de maio de 1828. Segunda-feira de feriado, ruas quase vazias. Um sapateiro repara num rapaz parado numa praça, cambaleando como se tivesse acabado de aprender a andar. Uns 16 anos, roupas de camponês, botas caindo aos pedaços. Ele mal fala. Repete meia dúzia de frases decoradas, como um papagaio assustado. Na mão, segura 2 cartas endereçadas a um capitão de cavalaria. Ninguém sabe, mas acabou de começar um dos maiores enigmas da Europa, o mistério do menino que veio do nada. Nas cartas, uma história esquisita. Um trabalhador pobre dizia ter criado o menino escondido desde bebê, sem nunca deixá-lo sair de casa, e agora o entregava pro exército. A caligrafia das 2 cartas, supostamente de autores diferentes, parecia a mesma. Quando deram papel e pena ao rapaz, ele escreveu o nome com letra infantil, Kaspar Hauser. Os primeiros dias na cidade revelaram um ser humano fora de qualquer catálogo. Kaspar recusava qualquer comida que não fosse pão e água. Carne e cerveja o faziam passar mal. Andava mal, tinha solas dos pés macias como as de um bebê. E os sentidos dele pareciam calibrados para outro mundo. Enxergava no escuro como um gato, mas a luz do dia machucava os olhos dele. Quando finalmente aprendeu a falar direito meses depois, Kaspar contou a história dele. E a Europa inteira aprendeu a respiração. Ele dizia ter passado a vida inteira, desde sempre, numa cela escura e baixa demais para ficar de pé, sozinho, sem nunca ver um rosto humano. Acordava com pão e água ao lado, dormia, e às vezes a água tinha um gosto amargo que o fazia dormir mais fundo, e ele acordava de roupa trocada e cabelo cortado. Pouco antes de solto, um homem, que ele nunca viu de frente, o ensinou a andar, escrever o nome e repetir frases, e o largou na praça. Um menino sem passado, sem infância e sem mundo. A cidade o adotou como filho e curiosidade científica. Professores o educaram e ele aprendia rápido. Filósofos e médicos escreveram tratados sobre a mente daquele homem que cresceu sem gente. Visitantes ilustres faziam fila. Kaspar virou o assunto da Europa, exibido nos salões como uma criança fantasma. E então os rumores acharam a versão irresistível. E se o menino da cela fosse um príncipe? A teoria ligava Kaspar à casa real de Baden. Ele seria o herdeiro legítimo, nascido em 1812 e dado como morto ainda bebê. No boato, a criança teria sido trocada no berço por um bebê moribundo, numa manobra da linhagem rival para ficar com o trono. O príncipe roubado teria crescido escondido numa cela. As datas encaixavam, a motivação existia, prova nenhuma, mas era bom demais para a Europa não acreditar. Aí a história virou romance policial. Em outubro de 1829, Kaspar apareceu ferido, com um corte na testa, dizendo ter sido atacado no porão por um homem encapuzado que sussurrou uma ameaça. Anos depois, um tiro de pistola no quarto dele, de raspão, e as explicações dele se enrolaram. Os céticos começaram a notar um padrão. Os atentados aconteciam justamente quando o interesse do público por Kaspar esfriava, ou quando os protetores dele demonstravam decepção. E os protetores se revezavam. Um lord inglês excêntrico chegou a levá-lo consigo, prometeu adotá-lo e o devolveu, cansado do que chamou de mentiras compulsivas do rapaz. O desfecho veio em dezembro de 1833, numa tarde de neve. Kaspar chegou em casa cambaleando, com um ferimento profundo de faca no peito. Contou que um estranho o atraíra a um parque público prometendo revelações sobre a origem dele e o esfaqueou. No parque, a polícia achou uma bolsinha com um bilhete escrita espelhada, cheio de pistas teatrais que não levavam a nada. Kaspar agonizou por 3 dias. As últimas palavras dele mantiveram o personagem até o fim. Eu não fiz isso a mim mesmo. Ou fez? Os médicos divergiram até sobre o ferimento. Alguns o achavam impossível de auto-infligir, outros perfeitamente possível para quem quisesse um arranhão dramático e errou a força. Não havia pegadas de mais ninguém na neve do parque. É a pergunta que divide os historiadores há quase 2 séculos. Kaspar foi assassinado para calar o segredo de um príncipe, ou era um fabulador talentoso cuja última encenação saiu do controle. A ciência moderna tentou fechar o caso e conseguiu pela metade. Análises de DNA de amostras atribuídas a Kaspar deram, por décadas, resultados conflitantes, conforme a relíquia testada. Os estudos mais recentes, com material genético mais confiável, apontam na mesma direção,
o DNA dele não bate com a linhagem da Casa de Baden. Se a ciência estiver certa, Caspar não era o príncipe perdido. O que a ciência não responde é todo o resto: quem ele era, de onde veio, quem escreveu as cartas e o que aconteceu naquele parque. Na lápide dele, em latim, a cidade gravou a definição perfeita: aqui jaz Caspar Hauser, enigma do seu tempo, de nascimento desconhecido, de morte misteriosa. 200 anos depois, continua sendo a melhor descrição disponível. Príncipe, farsante ou uma vítima de algo que ninguém imaginou ainda? Escolhe teu lado nos comentários e se inscreve no canal. Na próxima história, um homem aparece morto numa praia da Austrália, sem nome, sem etiquetas nas roupas e com um pedaço de papel escondido no bolso. Acabou.